Bom, pessoal, então chegamos aqui no nosso quarto vídeo falando sobre painéis de LED e hoje a gente vai falar sobre Pixel Pitch. A gente já falou nos outros vídeos, né, dessa playlist sobre marca, sobre gabinete, sobre painéis indoor e outdoor e propositalmente nós deixamos esse por último. O motivo disso é porque normalmente as pessoas elas se atêm muito somente ao Pixel Pitch e a gente queria que vocês passassem por todos os outros vídeos para entenderem que as outras características são muito importantes, tão importantes quanto ou às vezes até mais do que o próprio Pixel Pitch. Então espero que vocês tenham passado por todos os outros vídeos e hoje finalmente a gente vai falar sobre o Pixel Pitch para vocês. Antes de começar, eu quero fazer um exercício com vocês que ele vai ser muito importante para entendimento disso tudo lá no final do vídeo. Vamos imaginar que a gente lá na nossa casa quer trocar de televisão, né? A gente tem uma sala que, por exemplo, vai caber uma televisão de 75 polegadas. Aí a gente entra no Google e começa a pesquisar essas televisões de 75 polegadas, a gente acha alguns modelos que a gente gosta, vamos supor que eles sejam 4K, né? Hoje a maior parte das TVs é 4K. Legal. Depois que a gente faz essa pesquisa, né, e a gente começa a receber ali um input, né, de vários anúncios de outros tamanhos de TVs, né? 43 polegadas, 49, 55 e tudo mais. Eu quero que vocês guardem essa informação, porque lá no final ela vai ser importante para a gente chegar a uma conclusão muito interessante sobre o Pixel Pitch. Então, começando, né, falando do básico do que é o Pixel Pitch, efetivamente. O Pixel Pitch, ele é a distância entre dois pixels em um display. Quando a gente fala de painel de LED, a gente está falando da distância entre dois LEDs. Não vamos entrar no mérito aqui se o painel de LED tem 3 LEDs em cada pixel. Vamos supor que seja uma coisa única. Então a gente está falando da distância entre dois LEDs. Esse é o Pixel Pitch. E o Pixel Pitch, ele não é só uma especificação de painel de LED. Ele é uma especificação também para qualquer tipo de display. Seja televisão, seja OLED. Sempre vai ter essa distância que ela é chamada de Pixel Pitch. Se a gente considerar, então, um painel de mesmo tamanho com Pixel Pitch diferente, a gente pode chegar à conclusão que num painel de mesmo tamanho, quanto menor o Pixel Pitch, maior a resolução desse painel. Afinal de contas, a gente vai ter mais pixels dentro de um mesmo painel. Então a gente pode fazer uma relação inversamente proporcional, que, por exemplo, um Pixel Pitch 2.5 em um painel de 2 metros por 2 metros, por exemplo, vai ter menos pixels do que um painel P1.8 com a mesma medida de 2 metros por 2 metros. Isso leva com que as pessoas elas sigam muito para o caminho mais simples de análise, sempre digam quanto menor, melhor. Então vamos para o painel de menor pixel pitch que ele vai ser menor. Só que o que acontece é que nem sempre isso é uma verdade absoluta, porque quanto menor o pixel pitch, a gente tem um incremento no custo do produto. Então a gente tem que avaliar se um pixel pitch menor efetivamente vai fazer algum tipo de diferença. Para tentar exemplificar isso de uma forma simples e extrapolando ao máximo, eu fiz 2 slides muito simples que estão escritos cafeína em um e café no outro. Vou pedir para o editor colocar o primeiro, que é o cafeína. Considera que nesse slide a gente tem um determinado pixel pitch, que é a distância entre esses círculozinhos que estão no slide. Esse vai ser o pixel pitch e as partes que estão coloridas são o que efetivamente formam a imagem. Então vocês vão reparar que nesse slide a gente conseguiu escrever cafeína, ele ocupou a tela toda e está repetido 3 vezes. Então esse é o primeiro ponto importante do Pixel Pitch. Ele vai representar também a quantidade de informação que a gente consegue colocar numa determinada tela. Nesse caso, a gente conseguiu escrever cafeína e repetir 3 vezes. Agora eu vou pedir para o editor, coloca o próximo slide, que está escrito café. Nesse próximo, vocês vão reparar que a gente aumentou o Pixel Pitch, mas manteve o mesmo tamanho que a área da TV ou do smartphone que vocês estão assistindo. Vocês vão ver que então na mesma área a gente não consegue mais escrever cafeína, a gente só escreve café e nem consegue repetir 3 vezes, só repete 2 vezes. O que isso quer dizer? Que o Pixel Pitch impacta diretamente na quantidade de conteúdo que a gente consegue colocar numa determinada tela. Esse é o primeiro ponto ou aspecto importante que a gente tem que levar em consideração. Além disso, tem uma outra questão muito importante no Pixel Pitch que a gente vai conseguir fazer um exercício aqui também. Aí nesse caso, se vocês conseguirem assistir esse vídeo ou no computador ou na televisão, é interessante para vocês fazerem esse estudo que a gente vai fazer agora. Então, editor, agora coloca lado a lado o primeiro slide e o segundo, o cafeína e o café. Se vocês olharem da mesma distância esses slides, vocês vão ver que provavelmente o cafeína, ele é um pouco mais fácil de entender. Não estou falando que vocês não entendam que está escrito café no outro, mas provavelmente o cafeína vocês entendem com mais facilidade, é uma coisa mais fácil de ler. Aí eu vou pedir para vocês irem se afastando
da sua televisão, do seu computador, lentamente, e vocês vão reparar que tem um determinado ponto que cafeína fica muito fácil de entender, café ainda está um pouco mais difícil. Se afastem um pouco mais. Aí vocês vão ver que tanto café quanto cafeína ficaram fáceis de ler. Por que isso? Porque existe uma distância de visualização que a gente vai conseguir entender melhor o conteúdo de acordo com a distância entre cada um dos pixels. E isso acontece com o painel de LED. Então são duas variáveis que a gente tem que levar em consideração que são muito importantes, elas não são variáveis definitivas. A gente tem que avaliar qual que é o conteúdo que a gente vai estar usando e qual que é a distância que a gente vai estar assistindo. Então são os dois pontos principais. E tem mais um slide que a gente fez interessante também, que ele mostra, né, a construção da imagem ali, dando um zoom em uma certa quantidade de pixels. Então, editor, coloca o terceiro slide só para o pessoal entender como a imagem é formada, dando esse zoom aí que a gente preparou para o pessoal entender. Para exemplificar isso ainda melhor, a gente tem algumas imagens de uma feira que a gente vai todo ano, que é a ISE. Ela era em Amsterdã, agora ela acontece em Barcelona. E a gente tem algumas fotos de vários conteúdos de um stand que a gente visitou ali, mostrando os diferentes pixels pitch e a quantidade de imagem que é possível exibir em cada um deles, considerando o mesmo tamanho de painel. Então, editor, coloca também essas fotos aí, com calma aí, para o pessoal poder ver essas diferenças e identificar qual é o impacto disso com diferentes tipos de conteúdo. Bom, voltando à analogia da televisão, então, para desmistificar de vez, né, o pixel pitch. Então vamos lá, você sentou na sua casa e começou a receber um monte de anúncio de televisão de 43, 55, 49 polegadas, mas você quer de 75. Você tem espaço na sua casa para tanto colocar a televisão quanto ver de uma distância que vai ficar legal. Aí eu vou te perguntar, qual é melhor? A de 75 polegadas ou a de 43 polegadas? Provavelmente, acho que a maioria vai responder a de 75. Afinal de contas, eu tenho espaço para isso. Por que a de 43 seria melhor? Mas para pensar numa coisa. Se a gente tem a mesma quantidade de resolução na de 75 e na de 43, o pixel pitch da de 43 é muito menor do que a de 75, não é? Afinal de contas, a gente vai ter muito mais pixels ali. Então isso é para provar para vocês que nem sempre o pixel pitch, quanto menor, melhor. Depende. Depende do tamanho da tela, depende da distância de visualização e depende do conteúdo. Bom, para conclusão, vou pedir para o editor colocar um vídeo de um painel que a gente montou aqui no nosso escritório para mostrar para os nossos clientes, onde a gente tem dois painéis exatamente do mesmo tamanho montados em um único conjunto, em cima com P1.8, embaixo com P2.5, para mostrar para os clientes, né, para eles poderem avaliar com o conteúdo deles qual é a melhor solução para a necessidade que eles têm. E no final das contas, a mensagem final desse vídeo é que a gente tem que fazer essa avaliação, a gente não pode simplesmente escolher só por pixel pitch, vamos avaliar todas as outras variáveis, a marca do produto, que é muito importante, qual que é o tipo do gabinete que a gente vai ter que usar, se é um painel indoor ou outdoor. Depois disso tudo definido, vamos partir para o pixel pitch, que aí sim vai ser um refinamento da nossa solução para que a gente possa ter um painel que entregue o que a gente precisa lá no nosso objetivo final. Espero que vocês tenham gostado desses primeiros vídeos, que são a introdução básica ao painel de LED. Essa nossa playlist ela vai estar em constante atualização. Teremos novos vídeos com novos conceitos, novas informações e novas tecnologias de painel de LED. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato com a gente, que a gente vai ficar muito feliz em poder ajudá-los, e até o próximo.